Entrei. Entrei. O pessoal já está começando a chegar. Hoje a live vai ser muito, muito especial. Juliana, Renata. A live das 5 hoje promete. Tem um convidado maravilhoso. Deixa ele ir. Aline, bem-vinda. Aline, senti sua falta essa semana nas lives das 5. Você sempre interage comigo, essa semana eu não te vi. Deixa eu ver aqui. Queria fixar aqui fixar o nome do tema que a gente vai tratar, que eu vou tratar com o Dr. Gevaer, que é um tema muito importante. O Dr. Gevaer é um jurista da área de família, reconhecido nacionalmente, muito competente, muito experiente. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o nome da live. Queria fixar o nome da live, mas não estou conseguindo. Não tem problema. Deixa eu ver se ele chegou. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ainda não, então deve estar chegando. Bem-vindos, quem já chegou. A live diária das 5. Todo dia eu faço live, gente. Todo dia. Gente, mas tem assunto para falar todo dia? Tem. Quando se fala de emoções, quando se fala de cura da alma, quando se fala de melhoria em relacionamentos, quando se fala em melhoria do ambiente familiar, em crescimento emocional, cura, sempre tem que dizer. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. O Dr. Gevaer já está entrando. Eu acabei de falar com ele agora há pouco. Ele disse que ia entrar pontualmente. Já ele está aí. Olha ele. Ei, doutor, vou te chamar, tá? Estou chamando, gente. Acho que entrei. Tudo bem? Como é que você está? Ei, doutor. Bom te ver. Com o senhor. Tudo maravilha. Me chame de você, faz favor, senão eu me sinto muito velho. Tudo bem, então. Você que manda. Tá bom. Como é que estão Olha, as em coisas? primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, Gevaer, porque o senhor enfim, é uma bênção na Terra, né, Obrigado. nessa missão aí de trabalhar com famílias e, enfim, e tem uma experiência aí larga de 40 anos e um nome, né, já consolidado no mercado brasileiro e também é famoso nas mídias, né? Que bom se fosse, viu? Eu gostaria de ser mesmo, Porque quando eu mas ainda postei, um está monte de gente longe. falou, gente, que bom, ele ia na Fátima, eu adorava. Foi um período que eu fiquei bastante tempo lá, com regularidade, foi ótimo. Aham. Deu para ajudar muita gente, foi um trabalho muito interessante de fazer. Que bom. Eu percebo que o senhor tem, além desse dom, né, o talento com a questão técnica, jurídica, mas eu vejo em você um talento humano, assim, uma questão de realmente ter empatia pelo outro, né, acessar o ser humano que está do outro lado. Isso eu acho que É faz toda a verdade. diferença no teu trabalho, É né? verdade mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de lidar com gente, eu sou comunicativo, né, e gosto de interagir, me Muito. sinto à vontade, me sinto bem, e tenho feito isso ao longo desses últimos 40 anos, e sempre tem um ditado antigo que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu sou o cara com a colher na mão, né, que põe a colher lá no meio da briga do marido e da mulher. Ai, meu E Deus! às vezes dá certo, às vezes dá certo.
Pois é, eu vou chegar lá, porque eu quero saber isso. Primeiro, doutor, na verdade, eu queria agradecer a Tati. Eu nem sei se ela está aqui online já, mas a Tati, que é a nossa amiga em comum, Tati Marzulo, querida, Sim, que nos apresentou e que é até verdade, vislumbrou a possibilidade dessa conversa, né? Então, eu queria é agradecer a verdade. Tati aqui. E eu queria, doutor, dizer o seguinte: hoje há rumores, eu queria ver se isso procede de fato, de que com o estado que a gente está vivendo hoje, né, essa crise instalada da pandemia, realmente está aumentando o número de divórcios, efetivamente. Isso é real? É um dado real, de uma fonte segura? É real, mas há uma série de fatores circunstanciais que mascaram um pouco essa realidade. Por quê? Porque o fórum está com as atividades paralisadas praticamente, os prazos estão Uhum, suspensos, toda a justiça no Brasil inteiro está trabalhando de forma assim parcial, está uhum. evitando as aglomerações. Para você ter uma ideia, diariamente no Fórum do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, são 50 mil pessoas que circulam diariamente lá. Uau! Então, é um mundo de pessoas que Sim, as portas do fórum estão fechadas. Então, essas pessoas não estão circulando lá. O trabalho está sendo todo feito à distância, online, não paralisaram as atividades jurisdicionais, mas não está no mesmo ritmo, as audiências não estão acontecendo. E na minha área, que é família, uhum. se resolve muita coisa em audiência presencial. Então, isso está dificultando um pouco. Mas eu tenho percebido da demanda no meu escritório, e a gente Hum. continua atendendo online, tem aumentado, mas não significativamente. O que tem aumentado significativamente é a violência doméstica, as queixas de Sim. Lei Maria da Penha. E aí sim, o Tribunal de Justiça do Rio mesmo informa que aumentaram 50%. As Ah, então já tem queixas um de dado oficial mesmo do Tribunal de Justiça. Uau! 50% nesse período de 60 dias foi o aumento das ações fundamentadas na Lei Maria da Penha. Uau, doutor! É. Então, está acontecendo mesmo um acirramento dos ânimos, um Sim. agravamento do conflito, e o grande problema é que há muita desinformação. Porque, por exemplo, Uhum. nós advogados estamos trabalhando, todos nós, né, estamos trabalhando normalmente online, atendendo por telefone, atendendo por aplicativos, Zoom, Uhum. Skype, etc., mesmo o WhatsApp, e, e dando uma vazão às necessidades. Só que a justiça, por exemplo, ela tem estabelecido regras padrão, né? Principalmente no convívio de pais separados com filhos, né? Uhum. Aí está muito difícil de acomodar uma Imagino. situação que seja satisfatória. As pessoas estão enfrentando dificuldades, e os advogados também. Eu imagino, doutor. E eu fico pensando assim, na verdade, eu aprendi uma coisa para minha vida, né? E quando eu aconselho e oriento pessoas, eu costumo levar isso para o outro, que é o seguinte: eu não tomo decisões em crises. Eu espero a crise passar para poder é, tomar uma melhor decisão, com uma cabeça mais fria, com mais racionalidade, né? Para não me deixar levar pelo calor da emoção daquilo ali. Só que, na verdade, o que eu percebo é o seguinte: essas crises que estão se desencadeando na quarentena, na verdade, não são de agora, né? A quarentena ela está revelando algo que já está ali instalado, né? Não é uma coisa nova. O senhor percebe isso? O confinamento, né? O confinamento ele agrava a situação, ele torna Sim, ele urgente uma potencializa, né? solução. Porque não tem nenhuma possibilidade de extensão daquela. É como Sim. se fosse um tumor que está crescendo, aquilo está inflamado, está doendo, etc. E as pessoas não têm como dar um tempo naquilo, porque ninguém pode sair. É, Muitas pessoas estão com crises financeiras em paralelo também. Então, tudo isso sim. está dificultando muito a Acirra os acomodação. ânimos, né? Aqui escureceu um pouco, vou pedir que alguém me ajude com a luz aqui do lado, porque deu É uma verdade, escurecida doutor. rápida. É, não, aqui Se bem parece. que O senhor mora na Barra, né? moro Já na caiu uma Barra. chuva.
Eu estou no recreio, está vindo eu daqui. li Está alguma coisa. escurecendo. Agora já deu uma Agora, clareada doutor, aqui. então, assim, realmente Só um minutinho, podia procede essa atender questão. de trás também? Procede a questão que aumentou a violência. A nossa percepção é que aumentaram os conflitos e Sim. vão aumentar os números de divórcio, mas ainda estão represados, entendeu? A expectativa que todo mundo tem é de que, acabada a pandemia, normalizados os serviços jurídicos, etc., vai haver, aí Uhum. sim, uma entrada de muitas ações de divórcio, muitas. Uau. É. Doutor, acho que eu já cheguei a comentar isso com você, né? Eu sou uma casamenteira. Sim, Porque, assim, na minha história familiar, na história dos meus pais, a minha missão ali era claramente unir os dois e salvar aquele casamento. E aí, sim. adulta, me conscientizei disso, já fiz as devoluções, fiz as negociações, estou carregando hoje só o que eu quero para a minha vida. Mas o fato é que eu trouxe essa missão hoje para a minha vida profissional. Eu estou ajudando casais a se manterem casados. Eu gosto sempre de. Eu sempre acho que há uma maneira, há um caminho. Quando o casal chega para mim, eu aprendi com a minha terapeuta e supervisora, né? Ana Maria Almeida, maravilhosa. Sim, Ela me conheço. ensinou. Ela é maravilhosa, né? É E ela ótima. faz assim: o casal chega em crise já determinado a separar, ela pede 3 meses. E eu estou fazendo igualzinho, eu peço 3 meses. E nesses 3 meses, muitas vezes a gente consegue reverter a coisa, né? Fazer com que cada um faça um caminho individual de autoconsciência, de busca e crescimento emocional. E com isso você entenda a sua responsabilidade ali na relação e a coisa acaba se revertendo. Muitas vezes a gente tem sucesso. Outras vezes os casais caem lá para você já numa ação que não é reversível, já se perdeu o fio da meada, né? Agora, eu te pergunto, você que já fez mais de 6 mil divórcios, não foi? Verdade. Mais 6.000 Uau! processos. 6 mil processos, senhor. É muita água que passou nessa ponte, né, doutor Gevelo? Verdade, verdade. De Mas o todos os senhor tipos. já ficou tentado em algum momento, quando você percebeu que existia uma possibilidade, que aquele casal ali estava muito mais com uma questão de relacionamento que dava para ser ajustado do que com falta de amor, enfim. O senhor já tentou e até já obteve êxito nessa reversão? Isso já aconteceu com você? Muitas vezes, muitas vezes, Uau! muitas vezes. E o que eu percebo é o seguinte, é que as pessoas encaram, porque eu queria organizar um pouco a nossa conversa, entendeu? Por causa do seguinte, veja Uhum, só, tudo nasce de uma crise conjugal. O que é uhum, a crise conjugal? É qualquer desentendimento que o casal tenha, qualquer um. Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, etc. E quando as pessoas casam, vão casar, dificilmente há um entendimento em 100% das matérias, né? Então sempre tem sim, alguma coisa que deixa para resolver depois. certo, Tolera e não resolve. Vai tolerando, aquilo vai aparecendo, vai tolerando, começam a surgir as crises, né? As sim. estatísticas demonstram que só 10% dos casos de divórcio tem uma causa grave. 90% dos divórcios têm a soma de pequenas causas. Uhum, Então, nos Estados Unidos, é muito comum contar-se aquela história de que houve uma mudança na fabricação de pasta de dente, porque uma das causas graves de divórcio era que um apertava a pasta de dente no meio e o outro apertava embaixo, deixava daquele jeito. É muito comum reclamações femininas de que o marido chega da prática de esporte e deita na cama suado, e a mulher fica sim. alucinada, ou na hora de sair, que o marido está pronto na sala, sentado esperando, e a mulher está terminando de se arrumar, ou ainda vai entrar no banho, etc. Essas coisas que são tidas como brincadeira e são contadas a título de piada, a reiteração delas, a repetição ao longo do tempo, faz com que se desgaste a relação, porque não é o fato que importa, é a percepção do fato que Sim. importa. Então, por exemplo, a mulher pode dizer, puxa, mas qual é o problema? Eu estou me pintando aqui, me maquiando para ficar mais bonita para ele, e ele não entende. Porque na cabeça dele aquilo é um desaforo para ele, é uma desconsideração, é um Sim. desrespeito, porque é a percepção dele, né? E É vice-versa. a interpretação dele, né? Exatamente. Quando o sujeito faz esporte, sai da academia suado,
e chega no quarto e encontra a cama deles, puxa, tudo que eu quero é estar no meu lar, aqui no meu paraíso, e deita. Ela diz, você não presta atenção, não sei o quê, e o sujeito não entende por quê. Ela considerou aquilo um desrespeito a ela. E isso, quando não resolvido, vai se acumulando. Sim. E isso acumulado surge um conflito. Esse conflito, e a definição do Aurélio é sensacional, o dicionário diz assim, que o conflito é o enfrentamento entre elementos contrários ou incompatíveis. Então, se o conflito é entre contrários, é relativamente fácil de resolver. Mas se o enfrentamento é entre vontades, desejos ou posturas incompatíveis, é muito difícil de resolver. Exemplo, uma mulher jovem casa pela primeira vez, um marido de mais idade já está casando pela segunda vez, ele tem filhos no primeiro casamento, ela não. Há uma expectativa dela de ter filhos naquela união. E há uma expectativa do homem de não ter filhos naquela união. São interesses incompatíveis, porque ou ela vai ter que renunciar à maternidade, que vai custar caro no futuro, ou ele vai ter que tolerar um filho que não estava previsto, que também pode custar caro. Então, as pessoas, como não conversam antes sobre essas coisas... Exatamente. Aí, nesse caso, o erro foi casar, né? Porque se já tinha uma incompatibilidade tão notória e tão relevante antes, né? Só que mas, aí às vezes a gente acha que vai mudar o outro no caminho, né? Aquilo que os antigos dizem, né? O homem sempre casa com uma mulher na certeza de que ela não vai mudar, que ela vai ser sempre aquela pessoa. E a mulher casa na certeza que o homem vai mudar. E no final, nenhum dos dois muda, né? Nem o homem muda, nem a mulher. E aí as coisas complicam demais. Então, o que eu acho que o casamento... Cada um pode sim se atualizar, né, doutor? Cada um pode sim crescer, investir em si mesmo, né, emocionalmente, profissionalmente falando. Né? Muitas vezes você quer que o outro te ache interessante, sendo que nem você se percebe dessa maneira. E aí fica uma expectativa irreal. Cada um investindo em si e os dois investindo na relação ao longo do tempo do ciclo de vida, né? Resolvendo problemas, fazendo novos acordos, avançando, assim é possível. Mas o pessoal quer mágica. Que é mágica, que é tipo não fazer nada e a coisa acontecer linda. O casamento é uma aposta complicada, porque são duas pessoas de origens diferentes, de formação diferente, com propósitos diferentes, que resolvem se unir para toda a vida, né, numa projeção de 30 anos, 40 anos, 25 anos, etc. E esquecem de atualizar aquilo, né? Então, exatamente, a flexibilidade às vezes não existe, essa resiliência, essa capacidade de se adaptar, tudo que se espera hoje no mercado de trabalho, se fala que o profissional do futuro é aquele que tem a melhor capacidade de adaptação, né? Adaptabilidade, sim, que é o talento que se espera para quem vai enfrentar um mundo de grandes e rápidas transformações. E no casamento é a mesma coisa. Só que as pessoas não vão atualizando, não fazem um balanço periódico de como é que estão as coisas, se continuaram iguais, etc, etc. Então, essa aposta, ela só funciona com dois pilares que têm que ser muito sólidos: amor e sexo. Tem gente que me critica por essa posição, diz, não, o sexo não é relevante. Eu discordo, porque o sexo funciona como uma catarse. É um momento de descarga energética e também hormonal que é necessário para zerar posições. Muitos pequenos conflitos se resolvem numa noite, o casal resolvendo, através do sexo, as suas diferenças. Bem, mas tem pessoas que entendem que a saúde do casamento tem que se preocupar com a saúde financeira do casal, todo mundo se preocupa. Tem que ter uma casa, tem que ter carro, tem que ter a viagem, tem que ter a saúde física, então não pode ficar doente, não pode ficar gordo, tem que ficar magro, malhado, sarado, etc. e tal, as mulheres também, né? Mas ninguém se preocupa com a saúde sexual, a saúde, a qualidade do relacionamento.
física, né, sexual, Sim, e também emocional. A sim. companhia, a brincadeira, o bom humor, os interesses convergentes, as novas descobertas, tentar fazer algumas coisas junto, etc. E tem ainda um fator, que é o fator da idade. Quando há diferenças de idade grandes, tem que haver uma conversa muito boa antes, né? Porque vai haver um momento que vão ficar Sim, mais agudas essas diferenças, né? Seja com é relação ao verdade. cansaço, seja com relação ao futuro, etc. Então, os dois têm que ter consciência, né, disso. Sim. Eu tenho um casamento, graças a Deus, muito bom. Nós somos casados há 30 anos, Que e nós temos coisa uma diferença maravilhosa. de idade muito grande. Eu tenho 24 anos a mais que a minha mulher. Uhum. Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho malhado, tenho me preparado, entendeu? Mas o senhor também não parece ter a idade que tem, né? Então Estou isso não fica tão tinindo, estou visível. tinindo, pois é, mas não parecer por fora até não é tão difícil. A situação é não parecer por dentro, é você estar Sim, mas ágil, é isso que eu me ativo, refiro. vendo Você coisas parece, novas, etc. exato, uma pessoa ativa, apaixonada É pela vida, que isso, tem um é isso, propósito, que é isso. trabalha, que entende que que serve ao mundo, né? Que Que tem um produz, que tem serviço. propósito, etc. Eu acho que Exatamente. isso é fundamental. Isso muda tudo. É Eu vejo verdade. as pessoas querendo casar e ancorar no outro. Isso não pode dar certo, É. né? Porque ninguém aguenta, ninguém suporta isso por muito tempo. Tanto ficar ancorado quanto ser o ancorando, né? Então, acho que o Agora, casamento é um exercício de voltando olhar um para si, pouco, de investir o tempo todo. Não, não dá para achar que vai acontecer por si só no automático. Tem que é ter verdade. investimento, tem que ter cuidado, tem que ter olhar, tem que ter, sabe, você tem que estar manifestando aquilo ali intencionalmente o tempo todo. Porque as pessoas investem tanto em vida profissional, né, doutor Gilberto? Verdade, Poxa, verdade. fazem cursos, fazem MBAs, fazem especializações para poder cuidar do dinheiro, como é que vai botar o dinheiro na bolsa. Eu vejo todo mundo investindo em coisas assim que, ok, são relevantes, mas investir em fazer uma boa terapia de casal, investir em comprar livros de relacionamento, investir em autoconhecimento, né? Em você realmente melhorar como ser humano. Eu não vejo, sabe? Fazer um curso de casais, por que não, né? Buscar ajuda quando está tudo complicado. Ah, não, mas aí é caro. Mas, poxa, É, caro é depois acabar com um problema que não tem resolução, né? é. E tem uma informação, por falar em caro, um divórcio, eu tenho muitos dados estatísticos, porque eu gosto muito desse tipo de avaliação. Um divórcio, do ponto de vista financeiro, ele causa um dano financeiro para ambas as partes, que somente é recuperado com muita sorte em 10 anos. Então, Uau, o, olha que preju, dado. o prejuízo é de 10 anos. O divórcio pelo estresse, o divórcio litigioso principalmente, reduz em 7 anos o tempo de vida, né? Meu Deus. É o segundo maior estresse que uma pessoa pode sofrer, só é superado pela morte de um parente próximo. Então, sob todos os pontos de vista, o divórcio não é a melhor solução, não é a melhor Sim, solução. Às vezes é a possível, é a única que sobra. sim. Só que hoje em dia as pessoas usam o divórcio como a primeira solução. Uhum, Então, eu me tornei exatamente. um especialista, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho aprofundado nessa área de comportamento humano, eu fiz curso de mediação, de coach também, fiz curso de manejo de objeções, de técnicas de negociação, para poder ajudar as pessoas a entenderem que esse processo do conflito pode ser resolvido, Sim. deve ser resolvido, porque não resolver um conflito é como se você tivesse alguma coisa te consumindo dentro, como se tivesse um, um parasita dentro de você, um vírus, Uhum. comendo as tuas partes, entendeu? Enquanto não resolve aquilo, a pessoa definha. Existem dados já que relacionam alguns tipos de câncer com conflitos permanentes não resolvidos, com indefinições conjugais, etc. Então, é muito Chega no sério corpo, tudo né? isso.
É muito sério. E é possível resolver. Sim. E tem um passo a passo que mais no final a gente vai dar essa receita do bolo aqui. A receita Sim, que, vamos. pelo menos, eu aprendi depois de 40 anos fazendo isso e vendo que aplicando a receita salva-se muita coisa. Eu, Coisa boa. Queremos te ouvir, doutor Givaé. durante um período, ficava muito incomodado de o meu trabalho só servir para rupturas, né? E eu Sim, queria ser mais útil, queria ajudar nas recuperações também. E realmente é muito difícil, porque as pessoas entendem que procurar um advogado é uma declaração de guerra para o outro. uhum. E também deixam para procurar um advogado, muitas vezes, como deixam para ir no médico, quando a doença já se instalou. Já está, As pessoas não exatamente. fazem medicina preventiva, não cuidam, não Sim, fazem odontologia preventiva, esperam as coisas acontecer para daí ir tratar, etc. E o advogado é tido como alguém que não trata do sim, problema, resolve o problema. E eu sim. comecei a pensar Esse é o muito seu nisso. diferencial, né, então, doutor? Pois é, eu comecei a pensar, será que a única solução possível é destruir? Eu até faço um paralelo, eu gosto muito de fazer analogias, né, porque é mais fácil da Uhum. pessoa entender. Eu comparo um conflito como se fosse uma unha encravada no dedo. Tem uma Uhum. unha que deu uma pequena inflamação ali e você está com aquilo doendo, te incomodando, cada vez que você bate, dói, quando você vai coçar, dói, não sei o quê. Aí você vai no médico e o médico diz o seguinte, olha, vamos amputar o teu braço. Uau. Vai resolver o problema da unha, não vai, vai, só que vai ficar sem mão, sem braço, sem cotovelo, sem uma opção de coisa. Né? O Vai divórcio é mais ou amputar menos a mesma tantas coisa. outras coisas. Exatamente. Em É verdade. 90% dos casos, o divórcio é evitável. Em Eu acredito 90%. nisso, doutor. Eu estou nesse 90%. time. Agora, tem 10% que realmente não tem o que fazer. São É, incompatibilidades muito profundas ou violências cometidas, ou é. então hábitos e práticas de quem não quer mudar, como, por exemplo, o uso de drogas, É. relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, Isso. violentos. Então, tudo isso é um universo que existe aí. Não escolhe classe Sim. social, não escolhe idade, beleza, É nada. verdade. Por exemplo, tem gente com muitas posses, com muito recurso, que vive uma vida miserável, Sim. que não tem nada de glamurosa. E tem gente sem recurso nenhum que vive felicíssimo. E uma das coisas que Uhum. eu percebo é que a pessoa que vive bem no seu lar, no seu casamento, com a sua família, ela transborda a felicidade e isso supre qualquer outra carência. Mesmo a carência financeira, as dificuldades, o Uhum. excesso de trabalho, tudo isso se É resolve verdade. quando a pessoa chega em casa e em casa é um paraíso. É uma coisa maravilhosa, Exatamente. encontra uma esposa, ou encontra um marido amoroso, etc., que tem tempo de qualidade para dedicar ao relacionamento. Então, vale a pena isso. É um bom negócio. Eu digo que, É um bom sob negócio o ficar ponto de casado. vista financeiro e econômico, é bom negócio continuar casado. É verdade. E também, Os doutor, tem uma casais frase boa. casados, os casais casados, eles enriquecem mais. E até Uau, tem é um livro verdade. muito bom de um escritor que é meu amigo, que chama Gustavo Cerbasi, que é um Aham. best-seller, né? Ah, casais enriquecem, como é que é o nome? Casais Enriquecem enriquecem bem, juntos, né? é uma coisa assim. Eu tenho esse Onde ele livro, mas não fala li todo. exatamente sobre isso, né? Então eu penso o seguinte: tem como resolver, tem Sim, fórmula que não é mágica e não é milagrosa, mas também sim. não é o equivalente a você fazer uma coisa extremamente trabalhosa, complicada. É muito simples de resolver. É É verdade. Desde que você tenha uma decisão, né? E você entenda simplérrimo. que é um processo que você precisa se envolver e agir Aí. intencionalmente, proativamente, né? E outra É coisa também, possível. eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e fazer, eu fiz mediação lá em 1992.
quando começou a se falar em mediação. Depois, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu voltei lá para fazer um curso de recuperação de casamentos. Lá um grande psicólogo, um professor americano da Universidade de Washington, desenvolveu um método durante 30 anos, e esse método é para recuperar casais antes do divórcio. Ele é capaz de prever que um casal, num prazo de até 3 anos, vai se divorciar com 90% de segurança. Então, com meia hora de conversa, ele é capaz de dizer o seguinte: olha, vocês vão se divorciar em 3 anos. E isso se tornou, vamos dizer, uma febre nos Estados Unidos. Ele participou de muitos programas de televisão, escreveu um livro, foi um best-seller, vendeu mais de 1 milhão de cópias, etc. E ele, como é um psicólogo, ele montou um curso. E eu fui fazer esse curso com ele, um curso espetacular, muito bom, de qualidade. E uma das conclusões que ele chegou numa pesquisa que ele levou 30 anos fazendo, é que os casais que vivem muito tempo juntos não são os casais que não brigam. Sim, isso é um mito, né? Os casais brigam, e é curioso porque ele entrevistou e ele fala isso, casais com 30, 35 anos de casados, 40 anos de casados, que brigam feito cachorro grande. Mas isso não faz 20 anos que não brigam, não brigaram semana passada. Sim. Mas estão felizes da vida porque eles desenvolveram uma capacidade grande de recuperar o melhor do casamento. Exato. Eles brigam, têm as confusões, resolvem as confusões e prosseguem. Entendeu? A questão é a qualidade da briga, né, doutor? Eu falo isso aqui em casa para os meus filhos. Eu falo isso para eles, porque assim, é uma ilusão que eu acho que a gente vive. Na verdade, a gente vive debaixo de uma ilusão de um amor romântico que não é real, né? A longo prazo. Né? Não de um sei amor de se, alguém que não vem te sei. salvar, que vem resolver os seus problemas. Uma coisa assim muito Disney. E aí fica muito no inconsciente coletivo isso. Veja Só que, na só, se você me verdade, disser assim, ó, se você me disser assim, olha, o casamento é isso mesmo, é sofrimento, eu não quero, não. Eu não quero esse casamento não, de mas eu não acho que sofrimento. briga é sofrimento, né? Briga pode ser Não, não. bom, pode ser Briga é construtivo. briga, é sempre uma fase é uma possibilidade de uma renovação, né, de um renascimento. Agora, o que eu Exatamente. digo é o seguinte: o casamento tem que ser prazeroso, tem que ser bom, Sim, tem que ser. Você tem que encontrar vantagem em estar casado e não perfeito. desvantagem. O que eu penso também é o seguinte: eu sou cristão, né? Eu sou membro ativo de uma igreja cristã e, às vezes, vamos dizer, a pregação cristã é meio assim, né, na área de família. Não, você tem que se resignar, é isso mesmo, não pode desejar uma coisa muito especial, colorida, eu não quero. Se for para ser uma coisa Eu mais ou concordo menos, plenamente. eu não quero. Eu quero um casamento que seja dinâmico, que seja efervescente, que cause borboletas no estômago, entendeu? Que você tenha, que você se Muito torne bom. meio adolescente na história, que você tenha prazer, etc. e tal, porque eu acho que isso é que é o desejável. Porque se você disser para alguém Sim. assim, tá, é bom para você continuar casado, mas um casamento morno, cinza, sem graça, Não. etc., porque a vida é assim mesmo, sofrimento, etc. Ai, e tal. não, gente. Eu acho que essa é uma teologia que não existe, Eu também porque acredito nisso. não é o desejo, essa é a minha visão, né? Eu não sou pastor, não sou teólogo, com todas as ressalvas possíveis, mas eu acredito num Deus que é extremamente poderoso, e é poderoso até para transformar o que seria uma crise ou um casamento sem graça nenhuma num casamento maravilhoso, recupera-se tudo, Acredito né? plenamente. Então, quando... Plenamente. E eu, doutor, vim de uma família em que a história, né, familiar, eu sempre, a gente quando vai olhar alguém com essa visão sistêmica, sempre leva o indivíduo a encontrar com essa história familiar, né? Até Claro, para poder decidir dali o que que você quer levar, o que que você quer negociar, o que que cabe a claro. você. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo casamentos que não têm separação, mas que também não tinham esse gozo. E eu, desde 25 anos também caminhando com Deus, é uma das coisas que eu coloquei para ele. Eu quero ser feliz mesmo, não quero estar casada só para estar, só para não separar, mas para realmente ter uma vida transbordante,
sabe? De Claro. alegria, de gozo, de voltar para casa. E realmente é um lugar que as pessoas não. Ou as pessoas estão nessa mesmice, nesse marasmo, né? Ou elas estão para separar. É difícil você olhar um casal que você olha e vê, cara, me inspira isso, né? Eu tô Você. vendo uma porção de gente, viu? Desculpe, Roberto. Eu tô vendo uma porção de gente aqui mandando umas mensagens, etc. E eu tô Quer dar vendo uma olhada, doutor? gente muito Deixa eu querida ver minha, aqui. Isabelle Duarte, lá de Miami, que entrou aí. Um beijão para ela. O Guga Lima, que é Bem-vindos. um outro amigo também, que entrou, que falou que o casal tem que querer, e é verdade. É Tem lá. verdade. Não quero ser injusto citar só alguns, mas tem muita gente querida e amiga aqui. Está aqui, o Galima diz assim, o casal precisa querer. E agora eu perdi, não consegui Verdade. mais mexer Os aqui. dois, né? É, mas de qualquer maneira está lá o Eliazar Rezende, de Belo Horizonte, meu amigo também. Então, André Andrade, tudo verdade. O que eu penso é o seguinte, Roberto, eu acho que isso é que a gente tem que evoluir na nossa conversa aqui, porque nós temos pouco tempo. E eu não quero Isso. deixar Vamos para a parte nada, prática. nenhum recado sem ser dado. Eu, ao Isso aí, longo desses doutor. últimos anos, tenho me especializado em gestão de conflitos Uhum. conjugais e também e alguns outros tipos de conflitos entre pessoas, né? Nada institucional, nada entre empresas, etc., entre pessoas. Mas nessa gestão de conflito, você tem a possibilidade de você atuar positivamente, se a pessoa quiser. Você Sim, faz isso, você faz mentoria de casais, você faz coaching de relacionamentos. É preciso que a pessoa compreenda que tem recursos, não precisa é sofrer, verdade. não precisa pegar um caco de telha e passar na ferida, nada disso. Tem com anestesia, tem com pomada, dá para dar um jeito da melhor maneira possível. E uma das coisas que eu explico para as pessoas como é que eu atuo, e você deve atuar muito parecido, primeiro você entende qual é o conflito. E Sim. você decompõe aquele conflito nas fases, porque eu nunca vi ninguém dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me divorciar. Mas como? Da onde? Por quê, né? Não, Isso é decidi um agora. processo, né? É um processo que começa com uma crise, daí reclama, daí não tem solução, daí avisa, aí não sei o quê, daí isso, daí tem um estremecimento, daí volta, tenta, não sei o quê, até que depois de muito tempo, quando a coisa não tem solução, daí acontece mesmo. Então é o Sim. seguinte, se você entender qual é a origem daquele conflito, e aí na Uhum. definição do Aurélio vale a pena, porque diz assim, porque o enfrentamento entre elementos contrários é fácil, é só você alinhar. Por exemplo, eu tive uma cliente que queria muito ser mãe e casou com um rapaz, conversou antes que queria ser mãe, mas 6 meses depois, quando ela começou a se preparar, porque ela já estava chegando numa idade onde ficaria mais difícil engravidar, o rapaz disse, não quero mais ser pai. Eu não pensei melhor, eu disse, mas não, a gente combinou que era esse o propósito, não quero mais. Não quero mais, Uhum. porque eu vou dividir você com o filho, eu queria você só para mim, etc. e tal. E isso gerou uma crise grave, etc., que não conseguiram segurar e romperam. Bem, ela casou novamente, teve o filho, está ótima, feliz da vida e tal, encontrou a felicidade dela, porque era um projeto de vida dela que ela Sim. combinou e o sujeito não honrou. Aí Mudou no meio do caminho, né? mudou no meio do caminho. Muito bem. Então, o que eu acho é o seguinte: aquele casamento lá atrás tinha um enfrentamento entre elementos incompatíveis, porque Sim. enquanto uma queria, o outro não queria. Então não ia ter como resolver isso, né? É. Mas qualquer crise é assim, qualquer conflito é assim. Eu quero resolver o conflito. Porque tem muita gente que diz assim: não, eu não vou enfrentar isso.
não vou enfrentar, eu recebo. Mas, olha, você não tem noção do volume de pessoas que eu recebo que dizem assim, as coisas estão muito ruins lá em casa, muito ruins. Mas como ruim? Não, sexo acabou. Mas há quanto tempo acabou? Acabou há 10 meses. Mas vem cá, faz 10 meses que isso não tem relação? 10 meses. E daí? Não, mas eu fui deixando, fui vendo se as coisas melhoravam e tal, não melhoraram e tal. E o que você pensa? Não sei o que fazer. Bem, tem outras situações que tem nítida atitude de alguém que está atraindo alguém. E a pessoa diz assim, você acha que ele tem outra, por exemplo, ou ela tem outro? Às vezes, eu às vezes penso, né? Às vezes penso, mas não tenho certeza. E o que você está fazendo alguma coisa para ter certeza? Não estou fazendo nada. Exatamente. E daí, como é que você vai resolver isso? Pois não sei, estou deixando, estou vendo o que vai acontecer. A chance de piorar é enorme. Total, claro. Então, o que eu penso é o seguinte, se tem possibilidade de resolver o conflito, investe na solução do conflito. Se não tem possibilidade de resolver o conflito, investe na solução de romper para eliminar o conflito. Não a primeira e única solução é o divórcio. Mas, se você tentar resolver o conflito com negociação, com apuração da composição daquele conflito, usando técnicas de negociação e mesmo de mediação, de manejo de objeções, de composições tentativas, de acordos pequenos para fazer os grandes acordos, você está fazendo alguma coisa e está caminhando para resolver o conflito. Não, eu Sim, não porque faço às vezes o nada. casal não consegue mais se comunicar, né? A Sim, coisa está tão restabelecer a complicada. comunicação, você sabe que é um dos elementos fundamentais, né? Agora, Exatamente. E ter um o, terceiro para trazer saúde para essa comunicação já ajuda tanto, né? É, o Meu terceiro Deus. intermediário e que tenha uma boa postura, porque também tem o seguinte, cada um tem a sua crença, né? Então, por Sim. exemplo, tem gente que você vai procurar, tem psicólogo, tem terapeuta, né? Que a postura pessoal do profissional é o seguinte, eu não acredito em recuperação de casamento. Então, foi uma linha que a psicologia adotou durante muito tempo, que era, o importante é você ser feliz, a individualidade, ninguém deve abrir mão de nada, né? E justamente o casamento ideal é quando os dois se preocupam um com o outro em igualdade de condições. Não deve se preocupar consigo, mas também tem uma Sim. porção, porque é a velha história, eu quero me preocupar só comigo, quero ser um indivíduo só. Então, no caso, eu vou viver Não dá, solteiro e gente. Fica pronto. solteiro, É claro. Vai ser um obrigado. solteiro feliz. Não é Exatamente. verdade? Melhor do que um casado infeliz e com peso na Exatamente. vida. Então, Agora, casou, assume seus 50% de responsabilidade. eu acho, Metade está contigo, né? eu acho. E outra Corre coisa atrás do também prejuízo. complicada é o seguinte, que eu acho que hoje já bem diferente, mas eu sou de uma geração que havia estereótipo, né? Que o homem fazia isso e a mulher fazia aquilo, que a mulher não podia trabalhar fora de Ah, casa, sim. e que não sei o quê. Mas ela só não podia trabalhar fora de casa enquanto era mulher do sujeito, mas quando ele queria separar dela, e às vezes por vontade dele, ela tinha que trabalhar imediatamente, porque Sim, ele não ia sustentar o resto da vida. Então, exatamente. eu sou de uma geração que achava que podia exigir que a mulher não trabalhasse, e exigia a si mesmo, porque isso era a cultura da época. E depois, na hora da separação, dizia, não vou pagar pensão, porque pensa o quê? Que eu vou sustentar ela o resto da vida? Você que criou esse monstro, Ué, né? mas Vai fazer o quê? exatamente. Você alimentou o monstro e depois Exatamente. você reclama, né? Você foi conivente, foi responsável. Teve participação ativa tua. Outra Mas as coisa que pessoas vivem de continua, forma muito incoerente mesmo, doutor é, Joé. hoje em Muito dia incoerente. continua existindo, nós estamos em 2020 e ainda existe, que é a atribuição da mulher uma dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Sim. Trabalha fora, trabalha muito, coordena, aliás, parabéns às mulheres, viu? Eu sou Parabéns fã para das nós. mulheres, é É mesmo, verdade. porque só Nós mulher que arrasamos. consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo, porque É pelo verdade. telefone vai coordenando com
a secretária do lar que vai fazendo não sei o quê, que resolve pelo telefone o dever de casa, ajuda o filho, não sei o quê, os deveres dos filhos, arruma a casa, se prepara, ainda faz o cabelo, ainda não sei o quê, ainda É chega em verdade. casa, está prontinha para sair, animada, tarará. Uau! O homem não tem esse talento. É verdade. Eu reconheço que não faz parte do cérebro masculino essa Essa multitarefa, capacidade, multitarefa. essa Mas é capacidade. o seguinte, o combinado não fica caro, né, doutor Jevaé? É Eu acho que verdade, é verdade. muitos dos problemas que estão acontecendo, especialmente agora Olha nesse aqui, ó. momento da O quarentena, falam Fernando, disso. o Fernando Simões está dizendo, ó, parabéns para as mulheres. É isso mesmo, Fernando, você tem razão. Adivinha quem ele é, doutor? Meu marido, né, querido? Ah, eu não sabia. Eu não sabia. É. E a gente aqui em casa acorda direitinho. Quem que vai fazer o quê? Tem acordo. Porque senão, gente, é enlouquecedor mesmo. É Você isso. tem que ter uma parte prática, né? Assim, tem que ter. Você precisa chegar num consenso com o outro. Você tem que fazer definições, né? Porque senão é É, enlouquecedor. A gente tem muita demanda, ainda mais agora, em época de quarentena, todo mundo em casa, Jesus. pois Filhos é, de homeschooling, Senhor. vamos falar um pouquinho sobre a questão da quarentena. A Vamos, fala aí, quarentena doutor. O que que o senhor trouxe diz para todos nós? trouxe alguns elementos adicionais às crises já existentes. É verdade. Exemplo, ficou mais claro agora quem se cuida e quem não se cuida. Por exemplo, Perfeito. é muito comum, por exemplo, ou a mulher ou o homem ser mais tranquilo nos cuidados com a saúde, até na educação, na criação dos filhos, deixa ir para a piscina e voltar no vento, vai para a praia, Uhum. não tem problema, passa o dia na praia, no sol, depois resolve, vai. E tem o outro que às vezes não concorda. Às Sim, vezes é o homem que é assim e a mulher que é neurótica, às vezes a mulher é muito tranquila e o cara é preocupado. E nesse sim. período agora de quarentena, de isolamento, de prevenção, eu estou vendo, e isso é nítido, né, que cada casal tá enfrentando a sua dificuldade que já existia, né, já era comportamento dos dois. E está havendo uma dificuldade de ajustar. Porque, por exemplo, isso eu digo sempre para todo mundo. Se durante o casamento já é complicado você ajustar diferenças, depois de divorciado, a chance reduz a quase zero. Uau! E então, Tem se uma as frase pessoas. sua, posso ler a frase que eu fiquei Claro, impactada, claro, doutor? claro. Você diz: pior que um casamento fracassado é um divórcio fracassado. E, gente, E isso é é para verdade. refletir. É Porque verdade. as pessoas acham que às vezes acabar a relação vai resolver o problema, só que não. Você resolve o problema da relação resolvendo o problema da relação, mesmo que seja É para isso. divorciar, né? É isso. Porque Tem que crescer, né? Tem que amadurecer. você divorciando sem resolver o conflito do relacionamento, ele prossegue anos a fio. E Uau! daí ele prossegue, às vezes 5 anos, 10 anos, e a razão do prosseguimento não é objetiva. Então é Sim, porque faltou a ainda é a partilha disputa de daquele poder. armário que estava no quarto, que foi herança da avó, que o Hum, sujeito não quer partilhar, ou a mulher quer, ou então o carro que foi vendido e o dinheiro não chega à conclusão, sim. não sei o quê, né? Ou então um negócio, ou então a visitação dos filhos, E quando que tem filhos, então, meu Deus do céu. outra coisa que acontece muito, o sujeito durante o casamento era um péssimo pai, mas daí divorciou e virou um ótimo pai. Então, quer ver o filho todos Virou o os que quer dias, ver todo etc. final de semana. Pois é. E daí não dá, né? Não dá. Na Outra verdade, ainda está coisa, na disputa de poder com a mulher, né? se Ainda quer mostrar quem. divorciar não é possível as pessoas. Aliás, eu tenho um livro aqui que é meu livro de todo dia, que eu até vou mostrar, porque vale a pena, o título dele é sensacional, ele está até apoiando o suporte do meu telefone aqui, que é Por que as pessoas, eu vou ler aqui porque está ao contrário, né? Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Ai, maravilhoso. Maravilhoso esse livro. Por quê? Porque as pessoas sonham que depois de divorciado é possível ver os filhos como se estivesse casado. Não dá. Não é, né? Não dá. Ah, não quer esse afastamento? Não divorcia, porque se divorciar vai ficar pior. Ah, não, Sim, eu os quero problemas vão só aumentar.
As pessoas querem o seguinte, o melhor dos mundos, que é todas as vantagens de De ficar tudo. divorciado e todas as vantagens como se tivesse casado. Mas aí é Não dá, show, doutor, né? não dá. Não dá. Não, Eu aí, vou- na verdade, as pessoas têm que amadurecer emocionalmente, né? Minha Crescer. mulher passou aqui um recado dizendo o seguinte, que os homens não acham nem o leite na geladeira. Isso foi uma indireta para mim, Oh, mas é meu verdade. Deus! Vou falar para ela assim, abafa esse caso. Não, não posso nem falar isso, porque aqui em casa quem não acha sou eu. É muito engraçado. Eu fico assim, amor, já acabou o leite? Ele, não, tem no armário, tá lá embaixo, embaixo, não sei o quê. Eu, ai, caramba, tá. Ele é que é o atento a essas coisas. Eu sou ruim nisso. Mas a gente tem bons acordos, então tá tudo certo, né? Então, Funciona para é nós. isso, eu acho que, porque isso que eu percebo que é a qualidade do nosso relacionamento aqui em casa, que é um bom humor permanente, entendeu? Uhum, Então, as coisas muito importante. são meio no humor, meio a sério, né? Eu vou achar o leite, não tem problema, mas Eu chego lá, eu chego lá. chego lá. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito a resolver o problema é você reconhecer que o problema existe. Porque a Sim, pior coisa que tem é quando a pessoa diz assim: não, isso não existe. Por exemplo, tem uma pessoa que não atende muito bem a questão financeira, não se controla nos gastos, por exemplo. sim. Então, há uma reclamação do outro: você está gastando fora do nosso orçamento. Não estou gastando. Aí Como é que começa uma resolve? briga, Não tem. não, começa uma briga para comprovar que se está ou se não está. Quando resolve Uhum. essa briga, as pessoas já se desgastaram o suficiente, já não resolve, mas não tem solução boa. Então, uma das coisas que eu aconselho é o seguinte: existe um problema? Existe um problema. Tá. Por que Sim. você. E tem um sistema que eu uso muito, que é o sistema das perguntas, né? Você está dizendo que eu não me controlo financeiramente, é isso? Entendi bem? É. Por que você está dizendo isso? Me explique melhor para eu entender. Porque eu acho A que não gente- estou nisso. Então, esse é um exemplo de um diálogo construtivo, porque Sim. não Eu fica. falo que é checar a escuta. Checa a escuta, porque você escuta Isso, o que você quer. é isso Então, vai mesmo, lá e faz aquela checagem básica. E é aí isso mesmo. prossegue a partir disso. E eu acho que isso ajuda muito e começa a ficar mais claro qual é o Sim. espaço da negociação para chegar no acordo. E qual é o acordo? Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma conta conjunta que só os dois podem assinar, por exemplo. Essa é uma solução, né? Uhum. E podem também fazer dois orçamentos paralelos, o que é essencial para um e o que é essencial para outro. Sim. Eu, por exemplo, levei muito tempo para entender algumas questões femininas. Por exemplo, eu sou de um lar em que eu tinha 3 irmãos, nós éramos 4 homens dentro de casa. Aí, quando eu casei, no meu primeiro casamento, eu tive 2 filhos. Eu só lidava com homem e só entendia o universo masculino. Aí eu me divorciei, no meu segundo casamento eu tive 2 filhas. Aí eu entendi, por exemplo, a importância de fazer a unha, né? Que eu nunca tinha entendido por que fazer a unha é tão importante. Filhas, eu entendia muito melhor, porque se a unha não tiver feita, é um. Aí, se precisar fazer economia de comida para fazer a unha, uma mulher é capaz de fazer a economia alimentícia para poder fazer a unha bonita, né? Tem que ser bonita, bem pintada, etc., bem acabada. Então, são as peculiaridades de cada tipo, né? De cada pessoa. Tem as individualidades próprias da pessoa, mas também tem um comportamento mais ou menos comum pelo gênero, né? Pela idade, etc. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um universo muito rico que, se o casal tiver disposição, tem gente É com verdade. paciência e com preparo técnico, que é o teu caso, eu sei do teu trabalho, que eu te dou os parabéns aqui, porque é um trabalho importantíssimo que você faz. Lá da minha É parte, verdade. eu procuro também me esforçar para fazer um trabalho de bom nível, para ajudar as pessoas. Agora, o meu foco não é só na reconciliação e na recuperação dos casamentos.
O meu foco é na gestão do conflito. Sim. Se a gestão do conflito eficiente vai ser o divórcio, que seja o melhor divórcio. Um Se vai divórcio de ser, adultos, né? exatamente, se vai ser a reconciliação, que seja uma ótima reconciliação, não é Sim. pela metade, para fazer um remendo lá, é para resolver mesmo, segunda lua de Sim. mel, vai ser um espetáculo, que é o que eu Vai acho investir no casamento, né? é o Vai que eu ser acho que é feliz, bom para a gente. vida. Eu acho que é bom para a vida você poder viver plenamente, com alegria, com Sim, felicidade, e poder exalar isso para a tua família, para os teus filhos, para os teus amigos, e ser um ponto de referência também para outros casais. E, é finalmente, só verdade. para fechar aqui, se aconselhe com quem é bem casado. Se você tem É uma crise no teu verdade. casamento, se aconselhe com quem é bem casado. Porque, às vezes, um mau conselho de quem está vivendo muito mal pode levar à ruína de uma relação que teria recuperação. É Então, verdade. Não, estou não vendo que queiram nós andar estamos indo sozinhos, aqui, né? estou vendo aqui a Lorena Andrade, minha amiga, com o marido, com o Francisco. Tudo que fez sempre busca excelência. Me elogiando, uma característica minha. Obrigado, Lorena. É minha amiga, né? As pessoas Não, amigas sempre têm palavras mas dá para elogiantes. ver que o senhor é assim, doutor Jevaé. Obrigado. Excelente em tudo, coisa Obrigado. boa. O Eu, senhor exala a eu, vida, né? Isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. O senhor obrigado. tem um propósito. Eu sou muito entusiasmado com a vida. Eu acho que Sim, é uma delícia você ter a oportunidade de respirar, de acordar vivo. E nós todos que moramos aqui no Rio, a gente tem essa beleza que é a natureza aqui, é a verdade, meu felicidade de a Deus. gente morar aqui e É abrir a colírio para os janela. olhos. Ver esse céu lindo, etc. Lá a minha amiga Isabelle, que está em Miami também, um lugar maravilhoso que ela mora. Então, eu acho que a vida, ela traz tudo de bom para quem tem sensibilidade, para quem deseja genuinamente desfrutar o melhor de tudo. É Agora, verdade, eu acredito nisso, é doutor Jevaé. preciso buscar isso com todo o coração, com toda a alma, com toda a Sim, vontade, porque as respostas vêm, né? é E verdade. É preciso mudar a lente, né? às vezes alguém que Mudar a entrou lente. por acaso aqui, né, na nossa live aqui, que estava desesperançado, que achando que não tinha solução, tem solução. Tem A solução. solução nem sempre é uma solução cor-de-rosa, uma solução É fácil, verdade. que não exija um esforço, etc., mas tem solução. Porque o melhor de tudo é resolver os problemas. Não adianta ficar botando numa gaveta e guardando, porque eles apodrecem e É adoecem as verdade. pessoas. Eles se acumulam, né, na verdade. É A coisa verdade. não acontece no automático. E eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma grande oportunidade. Essa quarentena, Sem a dúvida. gente está em Sem dúvida. casa, olhando para o que nós temos de mais precioso, essencial, sabe? Poder olhar para o seu marido, sabe? De almoçar junto com seus filhos. Eu acho que assim, a gente tem que tirar os olhos, tirar a lente do negativo e realmente ver o copo meio É verdade. cheio e não meio vazio, né? É uma oportunidade enorme de se reinventar, de você investir na sua vida, de você, sabe, ser feliz, de você encontrar nessa família que você tem algo precioso, né, que Deus te deu e é sua. Investe nisso, vai ser feliz com seu marido, com a sua esposa. O que é fundamental é o seguinte: eu não sou, vamos dizer, um carola, um ingênuo, eu sou um homem vivido. É, Sim, eu tenho idade suficiente, experiência suficiente, vivo nesse ambiente do divórcio, etc. Eu posso assegurar para as pessoas de que, em 90% dos casos, o divórcio é completamente evitável. olha aí, Evitável. gente. Escuta Evitável. isso. Então, é claro que tem 10% que não tem o que fazer, mas mesmo assim é perfeitamente possível ele não ser um conflito desproporcional, né? É Sim, possível preservar as pessoas, os filhos, etc., de um sofrimento desnecessário. Há um sofrimento, perfeito. mas não excessivo. E em 90% dos casos é É recuperável. E possível. vou dar mais um dado estatístico: 60% dos casais que se divorciam, 60%,
em 6 meses se arrependem de ter se divorciado. Uau! Gente, a gente vai fechar a live em 40 segundos, doutor. 40 segundos vai fechar. Mas olha só esse dado. 60% dos casais que se divorciam, eles se arrependem em 6 meses. Pensa bem, E só não investe, voltam porque a procura fila já ajuda. andou.